Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cristiana e a gente vai fazer um vídeo hoje de um exercício. É o exemplo do livro do Morangue Shapiro, a 8ª edição, é o exemplo 3.84. Ele é um exemplo que mexe com o sistema britânico, tá? As unidades estão no sistema inglês. Tá? Ele até coloca aqui, entre parênteses, os valores correspondentes em graus Celsius no sistema internacional, mas eu não recomendo, porque quando ele está aqui no sistema em inglês, já está nos valores certos da tabela. Se a gente for passar para o sistema internacional, a gente teria que fazer interpolação e gasta muito mais tempo. Então, o que o problema fala? Tem um conjunto cilindro-pistão, esse daqui, e tem uma mola atuando nele. Inicialmente aqui dentro tem água a 1000 graus Fahrenheit e a mola está no vácuo, então aqui está no vácuo. Essa face do pistão aqui, de área de 20 polegadas quadradas, ela está inicialmente na posição 20 polegadas e ela é resfriada até que a face do pistão atinja essa posição deformada aqui, x igual a 16 polegadas. E ele fala que a força exercida pela mola varia linearmente com x, tá? De acordo com a expressão, força da mola é igual a K vezes X, e o K é 200 libra-força por polegada. E fala que o atrito é desprezível. Ele me pede uma série de parâmetros. Então, as pressões inicial e final em PSI, que é libra-força por polegada quadrada, a quantidade de água que está presente aqui dentro, o trabalho realizado, desde ele sair da posição 20 até a posição 16 polegadas e a transferência de calor total em BTU. Então, para a gente saber a pressão, né, que ele me pede aqui, a pressão inicial e final, qual a informação que a gente vai usar? A pressão, ela é necessária para equilibrar a força da mola. Tá? Se a gente fizer um balanço de forças aqui, o que a gente vai ter? A força para a esquerda, que é a força da mola, e a força para a direita é a força exercida pelo fluido que está aqui dentro, já que ele está desprezando o atrito entre o pistão e o cilindro. Tá? Então, o que eu tenho? Que a pressão vai ser igual à força da mola vezes a área. Tá? E ele deu no enunciado que a força da mola é K vezes X. Então, eu consigo achar a pressão usando essa expressão aí. Então, no estado 1, o que eu tenho? O K foi dado e o X era 20 polegadas. Então, se eu pegar aqui, ó, K, 200 libra-força por polegada, vezes 20 polegadas, que é o X, e dividido por 20 polegadas quadradas, eu chego em 200 libra-força por polegada quadrada. Normalmente, a gente converte as unidades para as unidades padrão do sistema, que no caso do sistema inglês, a unidade padrão de comprimento é o pé. Mas como está tudo em libra-força por polegada ou polegada quadrada, polegada, já está tudo em polegada. Então, eu não preciso ficar fazendo conversão de unidades. É importante a gente checar se as unidades vão estar consistentes, ou seja, se a resposta vai dar na unidade que eu preciso. Então, se eu pegar aqui, ó, libra-força por polegada, essa polegada corta com essa, então já fica libra-força por polegada quadrada, que é o PSI. No estado 2, o que muda é justamente o X, tá? Porque o K da mola não muda, nem a área do pistão. Então, eu tenho aqui 16, vai me dar uma pressão de 160 PSI. Então, eu fiz a letra A, que era encontrar as pressões no estado inicial e final, ou seja, estado 1 e 2. Para chegar na letra B, que era achar a massa, tá, o que eu sei? Eu quero saber a massa, então eu vou usar a relação entre o volume e o volume específico. Se eu tenho a pressão e tenho a temperatura, o meu estado está definido. O meu estado definido, eu consigo determinar, usando a tabela, o volume específico. Com o volume específico e o volume que eu tenho, eu acho a massa. Tá? E como é que eu acho o meu volume? O volume vai ser a área do pistão vezes a quantidade de fluido, né, o X que está ali na direção horizontal. Então, a área da base vezes a altura. 20 polegadas quadradas da área vezes o 20 polegadas vai me dar 400 polegadas cúbicas. Se a gente vai na tabela da água, eu tenho que a temperatura 1000 graus Fahrenheit, pressão de 200 libra-força por polegada quadrada, eu encontro aqui o meu volume específico, 4,310 pés cúbicos por libra. Tá aí uma outra informação que eu vou precisar, né, para calcular o calor e o trabalho mais para frente, é a energia interna específica, que eu já peguei aqui também em BTU por libra.
Então, volume é igual a massa vezes o volume específico. Então, meu volume está aqui, ó, 400 polegadas cúbicas. A minha massa é o que eu quero calcular, e o volume específico está em pés cúbicos por libra, tá? E aí é a importância da gente converter as unidades, porque o meu volume está em polegadas cúbicas, mas o meu volume específico está em pés cúbicos, então eu tenho que converter de um para o outro. Então, a minha opção aqui foi passar essa polegada cúbica para pés cúbicos. Então, eu multipliquei e dividi por um pé cúbico. Então, fazendo os cálculos, a gente encontra 0,054 libra. Então, eu cortei aqui, ó, polegada cúbica com polegada cúbica, pé cúbico com pé cúbico, sobrou a libra. Então, minha massa 0,054 libras. Na letra C, ele pede para calcular o trabalho. Tá? Trabalho é a integral de PDV. Como é que eu vou determinar essa relação entre a pressão e o volume? Bom, o que a gente sabe? A pressão, a gente já viu, né? A força da mola dividido pela área. E foi dado no enunciado que a força da mola é K vezes X. Então, vai ser Kx dividido pela área. Então, tá aqui, ó, pressão Kx sobre a área, multiplicado pelo dV. O que é o dV? É o volume infinitesimal, que pode ser escrito em função de x. Então, volume, área da base, vezes o deslocamento. Então, eu corto essa área com essa, sobra a integral de Kx dx. Como eu quero meu trabalho desde a posição 20 até a posição 16 polegadas, eu tenho aqui Kx ao quadrado sobre 2, integral de Kx ao quadrado sobre 2 de 20 até 16. Então, vai ser o final menos o inicial. Então, 16 ao quadrado menos 20 ao quadrado. De novo, aqui é importante a questão da unidade, né? Então, tá aqui, ó, libra-força por polegada multiplicado por polegada quadrada. Como ele pediu o trabalho em BTU, então eu preciso fazer a conversão. O que eu coloquei aqui, olha. Eu tenho a conversão de BTU para libra-força vezes pé, então eu transformei as polegadas em pé e o libra-força vezes pé em BTU. Então, fazendo esses cálculos aqui, a gente chega no resultado de 1,54 BTU. Trabalho negativo, pois foi um trabalho de compressão, meu volume diminuiu. Então, meu trabalho foi negativo, realizado sobre o volume de controle. E por último, a gente tem que determinar a taxa de calor. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar a primeira lei da termodinâmica. Essa aqui é a forma da primeira lei. Então, Q menos W igual a delta U mais variação da energia cinética mais a variação da energia potencial. A gente vai desprezar as variações de energia cinética e potencial, então sobra que Q menos W igual a delta U. Essa energia que está aí é energia propriedade extensiva. Eu preciso da energia propriedade, quer dizer, eu tenho, né, nas tabelas a energia propriedade intensiva, então a energia interna específica. Então, eu substituo, né, o ΔU por M, ΔU minúsculo. Então, eu quero determinar o calor, acabei de calcular o trabalho, tenho a massa e tenho energia interna específica no estado 1. Está faltando determinar a energia interna específica no estado 2. Como é que a gente faz isso, então? Eu tenho o volume e tenho a pressão. Como eu tenho a massa, tá, volume, com a massa eu tenho volume específico. Então, volume específico e pressão vão formar o par de propriedades independentes. E aí, com isso, eu consigo determinar o estado e, consequentemente, a energia interna. Então, o volume vai ser a área da base vezes o deslocamento, então tá aí 20 vezes 16, 320 polegadas cúbicas. O volume é a massa vezes o volume específico. Então, tá aqui, ó, o volume, 320, a conversão, né, de unidade para poder achar o meu volume específico em pés cúbicos por libra, que é o que está na tabela. Com a minha pressão P2, 160 libra-força por polegada quadrada, eu consigo determinar o meu estado. A gente vai na tabela, então tá aqui, ó, 160 libra-força por polegada quadrada. Eu vejo que o 3.448, que é o que eu quero, ele está uma temperatura entre 500 e 550 graus Fahrenheit. Então,
eu tenho que fazer uma interpolação aqui. E a minha energia interna específica vai estar entre esses dois valores. O que a gente observa, né? O 3.448 está bem mais próximo do 500 do que do 550. Então, a minha energia interna específica ela tem que estar muito mais próxima desse valor aqui, 1171.2, do que do 1191,3. E, de fato, foi o que a gente encontrou aqui. Então, aplicando na equação da primeira lei, tem o calor, o trabalho aqui menos W, né, igual a M delta U. O trabalho era negativo, então menos com menos do trabalho dá mais. A massa é em libras, tá? A energia interna é em BTU por libra, que é aqui a unidade que está aqui na tabela. Então, eu corto a libra com a libra, o trabalho já estava em BTU, e eu consigo achar o calor de 12,22. Um calor negativo significa que o calor foi perdido, tá? Ou que o sistema perdeu o calor. Bom, era isso, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem postar nos comentários. Obrigada.